Thank you for your blessings, Lord, that you have bestowed upon us as we live here. I ask, Lord, your blessing upon this class, upon this study, that you will increase in our minds and hearts all truth, Father, and that your righteousness will be revealed in every single word. I ask, Lord Jesus, for your blessing in this presentation, that we will draw closer to you as we discover and learn every day. I ask your blessings upon each and every one of us, Lord, in special way or special measure as well. May you be the center of our lives, Lord, and may your holy angels be in this place with us, and your Holy Spirit, Father God, be with us. In Jesus' name, amen. Amen. On Thursday, Na quinta, I asked you guys to look into the number 50 and to the number 10. eu pedi para que vocês olhassem para o número 50 e o número 10. So what did we find? Então, o que nós encontramos? Alguém encontrou algo? Should we tell you the stories that we found? Mm-hmm. Okay. So from the number 10s, I mentioned the parable of the 10 virgins. Do número 10, eu menciono a parábola das 10 virgens. Can you come on? 10. Parable of the 10 virgins. A parábola das 10 virgens aqui. First, we'll write all of them down, and then we'll go back through them, and we'll talk about why they fit or they don't fit. Primeiro a gente vai escrever todas elas aqui, e depois a gente vai falar sobre elas, falar como que elas se adequam ou como não se adequam. Parábola das... Okay. Matthias? He doesn't have. Okay. Do you have any more? I have another one that says on the day of atonement, the lamb was selected on the 10th day of the 7th month. Okay. Eu tenho outro que diz que no décimo dia do sétimo mês o cordeiro era sacrificado como expiação. And those are your 10s? And yesterday I saw in 1 Samuel, when you were preaching, 1 Samuel 38, the death of Nabal. After the 10 days, then it marks the wedding to the... Você pode falar, para eu traduzir, eu preciso. Ontem na 1 Samuel 38 falava também dos 10 dias depois da morte de Nabal, o casamento. 1 Samuel 25:38. You didn't mean the 10th day of the 7th month. You meant 10 days, the 10th day of the first month. Yeah. 10th day of the first month, the lamb is selected for here. What does that say? Atonement. Okay. Say lamb selected. On the 10th day of the first month. 4 days before Passover, they were to take a lamb. So we saw 2 in 1 Samuel 25. Então a gente viu 2 em 1 Samuel 25. We have the 10 men A gente tem who come to Nabal. A gente tem os 10 homens que vêm a Nabal. And we have, it's right here. We have the 10 men who come to Nabal. A gente tem esses 10 homens que vêm para Nabal. And we have the 10 days of Nabal, his heart being turned to stone. E a gente tem esses 10 dias quando Nabal está tendo seu coração se transformando em pedra. So, let's just deal with these for a minute. At least in 1 Samuel 25,
In 1 Samuel 25, Em 1 Samuel 25, we see that Nabal is tested by these 10 young men. a gente vê que Nabal está sendo testado por esses 10 moços. And so we can see it's representing a test. Então a gente pode ver que isso está representando um teste. Now, in the parable of the 10 virgins, we obviously have a test. E na parábola das 10 virgens, então, a gente também tem um teste, obviamente. In that the virgins are being tested. E as virgens estão sendo testadas. And 5 of them are wise and 5 are foolish. E 5 delas são sábias e 5 são tolas. Now, the 10th day of the first month, Agora, o 10º dia do primeiro mês, I don't think this is a really interesting passage or piece of scripture. sobre esse dia é um texto, uma passagem das Escrituras bem interessante. And I know that a sister in Arkansas has been looking into this dynamic. E eu sei que uma irmã lá no Arkansas tem olhado e pesquisado sobre essa dinâmica. And the number 4 for the 4 days from the 10th day to the 14th day E o número 4 dos 4 dias, do 10º dia para o 14º dia, can represent a couple different things depending on how you're looking at it. pode representar algumas coisas, dependendo da forma como você está olhando para isso. So I think this one goes a little deeper than I think we're ready to go into. E eu acho então que isso vai um pouco mais profundo do que nós estamos agora dispostos a fazer. But there is an element of testing there. Mas existe um elemento de teste lá. Now, did anyone look into the wilderness wandering? Alguém pesquisou sobre vagar no deserto? If we go to Numbers 14, se a gente for a Números 14, and we'll start one second, let me find a good place to start. So in verse 1 through 12, então no verso 1, do verso 1 ao 12, the Lord is going to, the children of Israel rebel, and the Lord is going to judge them. os filhos de Israel se rebelam e o Senhor vai julgá-los. This is after the spies are sent into Canaan. Isso é depois after. This is after the spies, the 12 spies, go into Canaan. Isso é depois que os 12 espias vão a Canaã. And they decide that they can't go into the land. They're not strong enough to possess it. E eles decidem que eles não vão entrar na terra, eles não são fortes para possuí-la. So what they do is they're going to rebel. E o que eles fazem é que eles vão rebelar. É isso que eles vão fazer. And in verse 13, No verso 13, we're going to see Moses intercede for the children. a gente vai ver Moisés intercedendo pelos filhos. Let's read from verse 13 to 19. Vamos ler do verso 13 ao 17 And ao 19. we can each read 2 verses, and the last person can read 3 verses. A gente pode ler cada um 2 versos e a última pessoa pode ler 3 versos. So if you want to start with the first 2. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão aos moradores dessa terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre ele, e que vais adiante dele como uma coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite.
Se matares este povo como a um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhe tinha jurado, por isso os matou no deserto. Next two. Os três próximos versos. In English, verse. Matias? Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânime e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste este povo desde a terra do Egito até aqui. Okay, let's read 20 to 22. Ok, vamos ler também do 20 ao 22. And one person can read that. Gabby, if you want to read that. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei, porém, tão certamente como eu vivo, e com a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz. So now we see Moses had just interceded for the children of Israel. Então agora a gente vê que Moisés acabou de interceder pelos filhos de Israel no deserto. And the Lord is now going to pardon them. E agora o Senhor vai, He's going to forgive them. vai perdoá-los. And he says in verse 22 E diz no verso 22 that they have tempted him 10 times. que eles tentaram ao Senhor 10 vezes. And now he's ready to judge them. E agora ele está pronto para os julgar. And the word tempted E a palavra tentado ou tentaram means in this passage significa nessa passagem, means to be tested or to test. significa ser testado ou testar. So they are being tempted. They tempt the Lord, they test the Lord 10 times. Então, eles testaram o Senhor 10 vezes. And now he's ready to judge them. E agora o Senhor está pronto para os julgar. And notice how he says that in verse 21, E note como diz no verso 21, a symbol we're all familiar with, um símbolo que nós todos somos familiarizados, that all the earth shall be filled with the glory of the Lord. que toda a terra encherá da glória do Senhor. This is a reference to 9/11 and to the outpouring of the Holy Spirit. Essa é uma referência para 11 de setembro, para o derramamento do Espírito Santo. Now, there's some more in there. For instance, the Lord says several times, how long? Existem muitas coisas aí. Por exemplo, o Senhor várias vezes diz: por quanto tempo? Até quando? And when we see the term how long, what is that pointing us to? Quando a gente vê esse termo, até quando, para onde isso nos leva? Para onde isso nos aponta? What is the question? The question is how long? How long till what? A pergunta é até quando? Até quando é o quê? Let's go to Revelation quickly. You should say that. You should say let's go to Revelation. No, sorry? Never mind. Um, Revelation, and we are in verse 10. is it verse 10. Okay, verse 10. Verse 9. Verse 9 and 10. Apocalipse 6, versos 9 e 10. And whoever's next can read that.
E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? So under the fifth seal, Então, sob o quinto selo, these souls under the altar essas almas abaixo do altar, are crying out, elas estão clamando. how long? Até quando? And they're asking when their blood will be avenged. E eles perguntam quando o nosso sangue será vingado. Now, when were these souls made? Now, when these are martyrs. Let's say it this way. These are martyrs. Ok, vamos falar dessa forma. Esses são os mártires. When were these martyrs made? Quando é que esses mártires foram formados? Durante os 1960 anos. During the 1260. The 1260. Sim, durante os 1260 anos. And you can see a reference to this in verse 8, Você pode ver uma referência a isso no verso 8, 7 and 8. no 7 e 8. The fourth seal is dealing with this time of papal supremacy. O quarto selo está lidando com esse tempo de supremacia papal. And this fourth seal, where they're under papal supremacy, leads to the fifth seal. E esse quarto selo que está lidando com a supremacia papal conduz ao quinto selo. And let's read verse 11. Então vamos ler agora o verso 11. Foram dadas a cada compridas vestes brancas e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. So they're told that they need to wait till the other martyrs are made up. Então é dito para eles que eles precisam esperar até que os outros mártires sejam formados, o número deles sejam formados. So when are these other martyrs made up? Então, quando é que esses outros mártires são feitos ou aparecem? In our line of history, Na história da nossa linha. when do we see these last group of martyrs made? Quando é que a gente vai ver esse último número de mártires sendo feitos? Meia-noite até na idade, ainda dia. Desde meia-noite. Since midnight. Since midnight, yes. Desde meia-noite, sim. But what is midnight typifying? Mas o que a meia-noite tipifica? Igreja dominical. The Sunday Law. The Sunday law. It's typifying the Sunday law crisis. Isso tipifica a crise do decreto dominical. So we have Então a gente tem them saying how long. a gente tem eles dizendo até Fifth quando. seal. Fifth seal, how long? Fifth. Sorry. That's fine. Pointing us to how long. Or asking the question, how long? No quinto selo a gente tem eles aqui perguntando a pergunta: até quando? And this is right after the 1260. Isso é logo depois dos 1260. They're waiting for the judgment upon the papacy, upon Rome. Eles estão esperando pelo julgamento sobre o papado. And the word comes, they need to wait. E a resposta que vem é que eles precisam esperar. They need to wait till the other martyrs are made up. Eles precisam esperar até que os outros mártires sejam formados. And the other martyrs are made up at the time of the Sunday law. E os outros mártires são formados no tempo do decreto dominical. Now, if you proof text the words how long, Se você fizer um texto prova da palavra até quando, one of them that you'll find
Uma das que você vai encontrar, or several of them, várias das provas que você vai encontrar, is that when the prophets are asking the Lord how long do they have to deal with the children of Israel, é que quando o profeta pergunta quanto tempo eles precisam lidar com o povo de Israel, com os filhos de Israel, he tells them till the destruction of Jerusalem. e os profetas respondem até a destruição de Jerusalém. Now, not the destruction of Jerusalem in 70 AD, Não é a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, but in the time of Nebuchadnezzar, where Nebuchadnezzar destroys Jerusalem. mas no tempo de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor destrói Jerusalém. And so they're given this time period, and we know that the destruction of Jerusalem typifies the Sunday law. Então é dado esse período de tempo e a gente sabe que a destruição de Jerusalém tipifica o decreto dominical. So it's pointing us to the end here. Então está nos apontando para esse final aqui. And this is where the second group will be made up. E é aqui que esse segundo grupo vai ser formado. Now, one thing that's really interesting Agora, uma coisa que é bem interessante, is that what is the second angel's message? o que é a segunda mensagem angélica? From Revelation 14, Apocalipse 14. Babylon is fallen, is Babylon is fallen. fallen. É, caiu Babilônia. So the message is that Babylon is fallen twice, Então a mensagem de or que, it's doubled. a mensagem de que Babilônia caiu é duplicada. Babylon first fell during the 1260, Babilônia primeiramente caiu durante os 1260. and this resulted in the death of those first group of martyrs. E isso resultou na morte desse primeiro grupo de mártires. Babylon's second complete fall will be at the Sunday law. E a segunda queda completa de Babilônia será no decreto dominical. So the reason the Bible says that we need, let's just read it one second. before I Vamos butcher ler that. aqui por um momento. Só me dê um momento. In Revelation 18, Em Apocalipse 18, verse 5 and 6. no verso 5 e o 6, Actually, let's read from verse 1. na verdade vamos ler do verso 1. Apocalipse 18, verso 1 ao 6. So verses 1 to 3 are dealing with what? Então, do verso 1 ao 3 está tratando de quê? Let's read them first. Vamos os ler primeiro. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios e covil de todo o espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiada. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. And so where is Revelation 1 to 3 fulfilled? Ok, então, quando é que Apocalipse 18, 1 ao 3 é cumprido? 9/11. 9/11. 11 de setembro. It's AP, just AP. 18. Verse 4. Let's read verse 4. Agora vamos ler o verso 4, Let's read 4 to 6. do 4 ao 6. Olha, 17. O capítulo 18, verso 4 ao 6. Você lê, Eu Gabi? ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Até o 6. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro conforme
cálice em que vos deu de beber, dai a ela em dobro. So when Sister White talks about Revelation 18, 1 to 4, Então, quando a irmã White fala de Apocalipse 18, do verso 1 ao 4, she's very clear that Revelation 18, 1 to 3 is different than verse 4. ela é muito clara de que Apocalipse 18, 1 ao 3, é diferente do verso 4. 1 to 3 are 9/11, like we said. Do 1 ao 3 é 11 de setembro, como a gente já disse. But verse 4 represents the time of the Sunday law. Mas o verso 4 representa o tempo da lei dominical. And she's just very clear about this. You can type in this verse and she'll tell you that there's two distinct calls that go to the churches. E ela é muito clara sobre isso. Ela, se você pesquisar sobre isso, digitar sobre isso, você vai ver que ela fala que existe dois chamados diferentes que vão para a igreja. So in verse 5 we have the Lord remembering the iniquity. Mas então, no verso 5, você tem o Senhor se lembrando da iniquidade. And in verse 6 we have this doubling mark. E no verso 6, a gente tem esse dobramento, essa duplicação marcada. And it says double unto her, double according to her works. E diz, dobre a ela, retribui-lhe em dobro conforme as suas obras. So the papacy first worked during the 1260. Então o papado, primeiramente, trabalhou durante esses 1260. And it's going to work again when it's remembered at the Sunday law. Então ele vai trabalhar mais uma vez quando é lembrado na lei dominical. So the Bible is identifying the two works of the papacy. Então a Bíblia está identificando as duas obras do papado. And this is why Babylon is doubled. E então isso é porque esse é o motivo de que Babilônia caiu duplificado. Now there's a reason I'm going here to connect us back. Existe uma razão pela qual eu estou vindo aqui para que a gente possa conectar de volta. So the question is, how long? Então a pergunta é, até quando? Now if we go back to Numbers 14, Se vocês voltarem agora para Números 14, and we look at verse 11, e a gente olha ao verso 11, and if you want to read that, Wesley. e disse o Senhor a Moisés, até quando me provará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Okay, and if you want to read verse 27, E o verso 27, or verse 26 and 27. e o verso 26 e o 27 dizem, depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. So we see the Lord asking this question, how long? Então nós vemos o Senhor fazendo essa pergunta, até quando? Specifically what he's asking is, how long will I bear with these people? Especificamente, ele está perguntando, até quando eu vou ter que suportar esse povo? So let me connect this to one of our studies that we've done before since I've been here. Deixa eu conectar isso a um dos estudos que a gente já fez antes, desde que eu estou aqui. My question for you A minha pergunta para vocês is, how many years will the Lord bear with these people? é Prophetically. a minha pergunta para vocês é quantos anos o Deus vai ter que suportar esse povo profeticamente? Now it's not worded the same. Isso The wording isn't the same in the passage I'm looking for. o palavreado não é o mesmo na passagem que eu estou procurando, But the Lord clearly tells us in one of the passages we've looked recently this week mas o Senhor claramente nos diz, em uma das passagens que nós lemos essa semana, how long he's willing to deal with the people. quanto tempo ele está disposto a lidar com o povo. How many years is that? Quantos anos são? 490.
490. 100 what? 490. 490, that's a good answer. 490 é uma boa resposta And it's correct. e está correto And it points to the same thing. e aponta para a mesma coisa. Let me narrow it down. Deixa eu estreitar um pouco a pergunta. How long was the Lord willing to deal with the people of the flood? Quanto tempo o Senhor estava disposto a lidar com as pessoas no dilúvio? Before the flood? Antes do dilúvio, 120. 120 years. 120 anos. So for 120 years, the Lord was going to bear, His Spirit was going to strive with man. Então, por 120 anos, o Senhor iria suportar, o seu Espírito ia contender com os homens. And we read E a gente leu that, we showed that this takes place at the Sunday law. This is the flood. e a gente mostrou que isso acontece na lei dominical, isso é o dilúvio. Now, I think most of us are familiar with Isaiah 28, line upon line. E eu acho que a maioria de nós está familiarizados com Isaías 28, linha sobre linha. In Isaiah 28, it identifies the flood. E em Isaías 28 é identificado o dilúvio, That those who are founded on the rock, which is Christ, in line upon line, e aqueles que estão fundados na rocha, que é Cristo, linha sobre linha, that they will be secure when the flood comes, when the overwhelming scourge. eles vão estar seguros quando o dilúvio vier e o açoite chegar. So when the Lord tells us, Então, quando o Senhor nos diz, or when the Lord asks us, ou quando o Senhor nos pergunta, how long He will bear with these people, quanto tempo Ele vai suportar esse povo, the answer is I for have- 120 prophetic years. a resposta é por 120 anos proféticos. He will do it until the Sunday law. Ele vai fazer isso até o decreto dominical. And at the Sunday law, He will judge them. E aí, no decreto dominical, Ele vai os julgar. And this is also represented Isso também é representado by the number 10. pelo número 10. These 10 days represent a time of testing. Esses 10 dias representam um tempo de Or not teste. 10, not 10 days, sorry. This number 10 represents a time of testing. Esse número 10, perdão, é o número 10 que representa um tempo de teste. This number 10 is pointing us to the 10 times that they tempted God. Esse número 10 nos aponta e nos conduz para essas 10 vezes que eles testaram a Deus. And it's prophetically lining up with this time of probation. E ele é profeticamente alinhado com esse tempo de prova, esse tempo de graça. That once the angel comes down Que uma vez que o anjo desce, at 9/11, em 11 de setembro, we have this time of testing. a gente tem esse tempo de teste. And this brings us to the third step, E isso vai nos levar para o terceiro passo, where we're going to now see a judgment. onde a gente vai agora ver um julgamento, So, um juízo. does that make sense? Faz sentido isso? Does anyone have any questions or any thoughts? Existe alguém que tenha alguma pergunta, algum pensamento? Do we? Yeah. Yo, perdón, porque no estuve. ¿El 10º día del primer mes? Pode repetir? ¿Qué sería el 10º día del primer mes? What would be that 10th day of the first month? I don't want to deal with this one because I don't think it's dealing with the number 10 as I'm trying to look at. Eu não vou tratar disso aqui porque eu acho que isso não está tratando do que eu estou querendo olhar aqui. It may be, but I'm not prepared in this moment to go into this history and define it. Pode ser o caso que esteja tratando, mas eu não estou preparado agora para olhar em detalhes e encontrar. This has some connotations of being part of the binding off as well. Isso tem algumas conotações de ser parte do atamento. And I think he's asking why it is on the board. oh, why is it on the board? He wasn't here at the beginning. Oh, okay. Você está Okay. perguntando por que está no quadro? This is the 10th day of the first month, Esse é o 10º dia do primeiro mês, where the lamb is selected for the Passover. quando o cordeiro é selecionado para a Páscoa.
This was one of Gabby's witnesses for the number 10. Isso é uma das testemunhas que a Gabriela encontrou para o número 10. And I don't think it's wrong as a witness. E eu não acho que isso está errado como uma testemunha. I just think it's a little bit broader than we're ready to get into or have the time to right now. Eu só acho que isso é muito amplo para o que a gente está tentando chegar agora no tempo que a gente tem. I have one question. Eu tenho uma pergunta. Não entendi porque 120 e o 10 são o mesmo número. He didn't understand why 120 and 10 are the same. Okay. So the Lord in Numbers 14 Ok, então o Senhor, em Números 14, is asking how long he'll deal with these people. está perguntando até quando eu vou ter que lidar com esse povo. And this term, how long, leads us to the Sunday law. E esse termo, até quando, nos conduz até o decreto dominical, Based upon the understanding of the fifth seal. baseado no entendimento do quinto selo. And he's saying he has just been tempted 10 times. E ele diz que ele acabou de ser tentado 10 vezes. And now he's going to judge them. E agora ele vai julgá-los. He's ready to destroy them. Ele está pronto para destruí-los. So he had this time of probation where he let them test him 10 times. Então ele teve esse tempo de prova, ou de graça, onde ele foi tentado por eles 10 vezes. And Moses intercedes to stop the judgment. E Moisés intercede para que o julgamento cesse. But they do get judged. Mas aí eles ainda são julgados. Because all of them are going to die in the wilderness for 40 years. Porque todos eles vão morrer no deserto por 40 anos. Now let's go back to another one of our studies. Vamos voltar para Let's go back to one of the studies we did before this week. Vamos voltar para mais um estudo que a gente fez essa semana. If I put the number 40 here as 40 years in the wilderness, Se eu colocar o número 40 aqui, que são 40 anos no deserto, what is it synonymous with? de que isso é um sinônimo? What else does the number 40? Remember when we did all the 40s on this board? Você se lembra quando a gente fez todos os números 40 nesse quadro? What other time period did the number 40 symbolize? Que Or outro, was it symbolized by? que outro período de tempo que o número 40 simbolizava? Time of temptation, that's one of them. Let's list several of them. O tempo de tentação, vamos listar vários deles então. We had the 70, sorry, not the 70, we had the 40 days in the wilderness. A gente tem os 40 dias no deserto. We had what else? O que mais a gente tem? So it was the aliança. É isso que eu estou procurando, a aliança, a morte dos rebeldes de Jericó. Okay, the rebels dying. The rebels that, I'm talking about but I'm talking about the 40. The time period, this space of time. Eu estou falando desse espaço de tempo de 40. What other symbols did we have for there? We had the number 40 for the 40 days in the wilderness. A gente tem o número 40 para os 40 dias no deserto. We had the 40 years. A gente tem os 40 anos. We had, what else? O que mais a gente tem? The flood. The flood. We 40 had, days. Flood. okay, we had the flood. A gente tem os 40 dias do dilúvio. What else did we have? O que mais a gente tem? What other, okay, let me ask it this way. What wilderness do we have? Qual, Not just number 40, what wildernesses did we see? qual foi o deserto ou outro deserto que a gente viu? Não lidando especificamente com 40, qual o deserto que a gente viu? 1260. We had the 1260. Oh, that's a 6. 1260, and we had this. Oh, sorry. A gente tem os 1260 e a gente também tem And the 70 years of Babylonian captivity. os 70 anos de cativeiro babilônio. Eso es una cosa que yo no había entendido antes. That's something that I didn't understand before. What part?
tú ligas los 1260 y los 70 porque están ligados por la línea de White. You connect the 1260 and 70 because of Sister White's code. Y ligas los 1260 con los 40 por el desierto. You connect and connect this 1260 with 40 because of the wilderness. Ah. So these are the wilderness, Então, esses são os desertos. and the 1260 is a wilderness based upon Revelation 12. E os 1260 é um deserto baseado em Apocalipse 12. And then Sister White takes this 1260 A irmã White pega esses 1260 and she parallels this 1260 with the 70 years of captivity. e ela paralela esses 1260 com os 70 anos de cativeiro. So she makes them into one symbol. Então ela torna esses dois símbolos um símbolo. So 70 is showing us also a wilderness. Então 70 também está nos mostrando um deserto. Does that make sense? Faz sentido isso? Sí, 40, 1260 y 70 es un símbolo de desierto. Yes. 40, 1260 and 70 all are symbols of the wildernesses. So why did I ask that? Ok, por que eu perguntei isso? This 40. Esse 40 representa... What 40? Why did I write 40 here? Por que eu escrevi 40 ali? What 40 am I talking about just now? In the story of Numbers 14. Qual 40 que eu estou falando agora? Exatamente agora, nessa história de Números 14. The wilderness. The 40 years in the wilderness. Os 40 anos no deserto. But we just saw that the 1260 is also a symbol of this wilderness. Mas a gente acabou de ver que 1260 também é um símbolo desse deserto. So what's really interesting O que realmente é interessante is that when the Lord asks how long in Numbers 14, é que quando o Senhor pergunta até quando em Revelation, no, I said Numbers 14. em Números 14, And he says, they've tempted me these 10 times, ele diz, e eles me tentaram essas 10 vezes. and he curses them with the 40 years in the wilderness. E ele os amaldiçoa com os 40 anos no deserto. The 40 years in the wilderness is typifying the 1260 years. Esses 40 anos no deserto está tipificando esses 1260 anos. And what starts the 1260 years? E o que é que inicia What's the beginning date? os 1260 anos? Qual a data de início? 536. 538. 538. What's AD? DC. DC? Okay. What does that mark? O que é isso marca? What happens to the papacy? O que acontece com o papado? Ascende ao trono. He rises on He rises to the on throne. to the throne. And what work is he going to do for this 1260 years? E qual é a obra que ele vai fazer durante esses 1260 anos? He's going to persecute. Ele vai perseguir. So what's interesting Então o que é interessante is if you're not seeing the connection I'm making, é que se você não está ainda vendo a conexão que eu estou fazendo, is that the first work of the papacy during the 1260 years é que a primeira obra do papado durante os 1260 anos is typifying the last work it will do. está tipificando a última obra que ele vai fazer. It's 538, 1260, 17. Oops, that's supposed to be a 7. And this is the first work, Aqui você tem a primeira obra is going to typify her last work, que vai tipificar a última obra, which is the Sunday law que é a do decreto dominical to the close of probation. até o fechamento da porta da graça. But you can even make this the second coming.
Mas você também poderia fazer isso à segunda vinda. Why is that neat? Porque isso é bonito. And we can see a perfect illustration of the Lord's mercy. E a gente pode ver uma ilustração perfeita da misericórdia de Deus. In Numbers 14, Em Números 14, like we read before, we have the how long, assim como a gente já leu antes, a gente tem a pergunta até quando, which points us to the Sunday law. que nos aponta, nos conduz ao decreto dominical. And he says, they've tempted me these 10 times, Então ele vai e ele diz, eles me testaram essas 10 vezes. and now he's ready to punish them. E agora ele está pronto para os punir. In the story, he was going to completely destroy the nation of Israel. Na história, ele iria destruir completamente a nação de Israel. But Moses stops him, Mas então Moisés para ele. but he still curses them with the 40 years in the wilderness. Mas ainda assim, ele ainda os amaldiçoam com os 40 anos no deserto, When they all will die. onde todos eles irão morrer. So these 40 years Então esses 40 anos are the 1260. são os 1260. So it's representing the judgment Então está representando o julgamento, o juízo of the Sunday law. da lei dominical, do They're decreto all going to dominical. die. Todos eles vão morrer. And so you can see the first and the second work, Dessa forma você pode ver a primeira e a segunda obra. and they're both using the same symbols. E ambas estão usando os mesmos símbolos. Does that make sense? Isso faz sentido? If you have a question, say it. If it's not making sense, Se você tiver uma pergunta, pode fazer. Se não estiver fazendo sentido. Hace sentido. It makes sense. Pero mi pregunta sería, ok, pero ¿qué implicancia tiene esto? ¿Qué significaría esto? What are the implications of this? What would that mean? No logro ver qué es lo que implica este paralelo. Can see what are the implications of this. the what? Implications of the Oh, okay. You're saying the same thing. Okay. What are the implications? The implications, As implicações, or at least the illustration, ou pelo menos as ilustrações, a ilustração, is showing us that. Let me say it this way. We started looking at this by looking at the number 10. deixa eu falar dessa forma. A gente começou a olhar isso ao olharmos para o número 10. And let me just say exactly what I'm trying to do. Deixa eu dizer exatamente o que eu estou tentando fazer. I'm trying to show you that the number 10 O que eu estou tentando fazer é te mostrar que o número 10 marks the time of testing, marca o tempo de teste. and when that number 10 ends, E quando esse número 10 termina, the Lord's done dealing with that people. o Senhor para de lidar com esse povo. He's tested them and they either passed or failed. Ele os testou e agora They either passed or failed. The people either passed or failed the test. e as pessoas que estavam sobre o teste falharam. Ou falharam ou foram aprovadas. Obrigado. And another way of saying that E uma outra forma de dizer isso is to use the 120. é usando os 120. Because the 120 represents a time of probation. Porque os 120 representam um tempo de graça. And then at the end of the 120, there's judgment. E bem no fim do tempo de julgamento, dos 120, existe um julgamento. So my whole point is I'm trying to show you that the number 10 takes us to the third step. Todo o meu ponto que eu quero fazer é mostrar para vocês que o número 10 nos leva para o mesmo ponto. That we have the 10 virgins, Então a gente tem as 10 virgens, and then in their time of tarrying, they're being tested.
Então, no tempo delas de tardança, quando elas estão sendo testadas, and then they get to the time when the Lord comes and they're judged. então elas chegam no tempo onde o Senhor vem e elas são julgadas. And the 10 virgins represent everyone in the world E as 10 virgens representam todas as pessoas no mundo, at one level. em um nível. And they are being judged based upon their acceptance or rejection of the message. E elas estão sendo julgadas baseadas na aceitação ou na rejeição da mensagem. So it's a time As of 3 mensagens testing. angélicas. Então isso é um tempo de teste. But what's really interesting in the chapter that we read in Numbers 14 Mas o que é bem interessante, que é realmente interessante nos capítulos que a gente leu em Números 14, is that the Lord brings in a couple more lines. é que o Senhor traz um pouco mais, algumas linhas a mais. And one of them is the question, how long? E uma delas é a pergunta, até quando? And the question, how long, is answered at the Sunday law. E a pergunta até quando é respondida na lei dominical. This is that second time where the martyrs are made up. Essa é a segunda vez quando os mártires vão ser formados. And in chapter 14, E no capítulo 14, the Lord is now ready after these 10 temptations o Senhor está agora pronto, depois dessas 10 tentações, esses 10 testes, to judge his people. para julgar o seu povo. And he's going to judge them with 40 years in the wilderness. E ele vai os julgar com 40 anos no deserto. And 40 is interchangeable with 1260. E o 40 é intercambiável com os 1260. So he is going to put them in the wilderness where they're all going to die. Então ele vai colocar eles no deserto, onde todos eles irão morrer. He's judged them, or he's judging them, Ele julgou, ou ele está julgando a eles, from the beginning of the 40 years, desde o início dos 40 anos, or the beginning of the 1260. ou do início dos 1260. But what's interesting, or what's neat, O que é bem interessante, o que é bem belo, is that the word how long ties both of these histories together. é que essa palavra, até quando, junta, conecta essas duas histórias ao mesmo tempo. It's connecting both of these time periods. Está conectando ambos esses períodos. So, what are the implications? It depends what you mean by implication. Então, quais são as implicações? Isso depende do que você quer dizer com implicações. But what it does, that is my point, Mas o que isso faz, e este é o meu ponto, is that it clearly shows that there's a time of testing followed by the final test. There's a time of testing followed by a judgment. é que existe um tempo de teste que é seguido por um julgamento, um juízo. And in this case, E nesse caso, the larger scale is the judgment is the Sunday law. na larga escala, isso diz que o julgamento é no decreto dominical. Does that make sense? Faz sentido isso? Okay. Yep. Olhar para essas coisas que ele está apresentando, To look at the things that you're presenting também é importante e ajuda nosso estudo da Bíblia, is also are important because it helps us in our studies of the Bible. porque agora que a gente sabe que o 10 é um símbolo do tempo de graça, do 120, o tempo de prova, Because now, when we know that 10 is a symbol of the time of probation, e que o 40 é um símbolo para depois do decreto dominical, and that the 40 is a symbol for after the Sunday law, quando a gente vai estudar a Bíblia numa história e acha esses dois símbolos, a gente pode entender melhor. now when we go to study the Bible and find these two symbols, we can understand them better, É a aplicação profética. the prophetic application. Eu acho que esse é o sentido mais importante de entender esses símbolos. This one, I think this is the importance of understanding these symbols. Amen. Amen. The difficult thing about the number 40 A coisa difícil sobre o número 40
is that one level it represents this 1260 from 538 to 1798. É que, em um sentido, ele representa esses 1260 dos 538 até 1798, Or the time of the Sunday law. ou o período do decreto dominical. But in these witnesses, Mas nesses testemunhos aqui que a gente tem, or some of these in the time of Christ, ou alguns deles no tempo de Cristo, we have 40 years in the wilderness, or 40 days in the wilderness, which is a time of preparation, a gente tem 40 dias no deserto, que é um período de preparação, which leads to the time of temptation with Satan. que conduz a um tempo de tentação com Satanás. And in this application, this would be the Sunday law. E nessa aplicação, isso aqui seria o decreto dominical. So in some instances, Então, em alguns exemplos, the 40 years represents the time period after the Sunday law, os 40 anos representam um período depois do decreto dominical, but sometimes it represents the time period before. mas em algumas vezes representa o período antes. And the important thing, the way to decide between which and which is by context. E a coisa importante é que a forma de decidir sobre um e o outro é pelo contexto. What's amazing about what the Lord has done with the Bible O que é maravilhoso sobre sobre o que Deus fez com a Bíblia, is that He's given us a pattern. é que Ele nos deu um padrão. This is Daniel 11:40 to 45. E esse padrão é Daniel 11, 40, 45. This is the reform lines. Isso são as linhas de reformas. It's line upon line. É linha sobre linha. And when you take those concepts Então, quando você pega esses conceitos, and you grab the Bible e aí você pega a Bíblia, and you take the lens of your magnifying glass, e aí você pega a sua lupa, which is line upon line, que é linha sobre linha, Daniel 11:40 to 45, Daniel 11, 40, 45. and what was the last one I said? The reform lines. E as linhas de reforma, You're going to see the Bible through the filter that is those principles. você vai ver a Bíblia através desse filtro que são esses princípios. So every single story in the Bible will break down to this line. Então, cada história na Bíblia serão quebradas naquelas linhas de reformas. In our jobs as students of prophecy E o nosso trabalho como estudantes de profecia is to look into the Bible é de olhar para a Bíblia and place it all on the line. e colocar isso tudo em uma linha. Now, why do we have to do this? Agora, por que é que nós temos que fazer isso? What does that do for us? O que é que isso faz para nós? You see that as it's happened in the past, it's also happening now. Nós vemos que, assim como aconteceu no passado, também vai acontecer em nossos dias. Yes, that's one of them. It tells us the future. Isso nos conta o futuro, sim, isso é uma das coisas. What other things does it do for us? Is that the This- only thing? It's just telling us the future? Qual é outra coisa que isso faz para nós? Só nos conta o futuro. I think it shows the close connection between God and His people. Close connection between God and His people. A conexão íntima entre Deus e seu povo. What else? O que mais? El hecho de investigar las escrituras te purifica el carácter. El hecho de estudiar las escrituras. The fact of that when you search scriptures, it changes your character. Amen. Amém? Not only is it telling us the future, Não somente nos conta o futuro, or telling us how closely connected God is to His people, ou como que Deus está intimamente conectado com o seu povo, but there's something about the lines in the Word of God mas existe alguma coisa sobre as linhas e a palavra de Deus that by beholding them, it will change you inside. que ao contemplar vai transformar você por dentro. So, line upon line shouldn't be a dry, clinical study. Linha sobre linha não deveria ser um estudo clínico
e seco. It should be an experience with you learning about God. Deveria ser uma experiência de você aprendendo sobre Deus. And one thing that we find, or two things that we find, E uma coisa, ou duas coisas que a gente encontra, is that the Lord is warning us that this history is about to be fulfilled. é que o Senhor está nos advertindo de que essa história está prestes a se cumprir. And that we have to be prepared. E que nós precisamos estar preparados. And you can only be prepared by knowing the thing that is going to take place. E você só pode estar preparado ao saber as coisas que vão acontecer. I can't be prepared for the hurricane if I don't know that a hurricane's coming. Ok. Hurricane, Furacão. for a storm, you can say hurricane. storm. Ok. Eu vou estar preparado se um furacão vier, se eu souber que o furacão está vindo. So the Lord, in mercy, warns us of these things. Então o Senhor nos adverte em misericórdia estas coisas And He shows us how unready and unprepared we are. e Ele nos mostra quão pouco preparado a And gente He's, está. and he shows us through all of these different lines. E Ele nos mostra através de todas essas diferentes linhas. And like we've been reading in Steps to Christ, E assim como a gente tem estado lendo o caminho a Cristo, that if you're walking, que se você estiver andando, and this is the line, e isso é uma linha, and you're going towards the Sunday law or towards your probation, e você está indo em direção ao decreto dominical ou ao fechamento da porta da graça, that as you're going through this history, à medida que você está indo através dessa história, the Lord is right there with you. o Senhor está bem lá, do seu lado. And this is what every line is showing. Isso é o que todas as linhas estão mostrando. And that by looking at God, by beholding God, E ao contemplar Deus, we become changed. a gente se transforma, nós somos transformados. So, what do we have for the number 50? Então, o que nós temos para o número 50? Pentecost. Pentecost. Tell us about Pentecost. Fale para a gente sobre o Pentecoste. Why is it called Pentecost? Por que isso é chamado do Pentecoste? Não sei direitinho o que significa a palavra. Não sei. He doesn't know what the word represents. Do you know what the word pente means? Você sabe o que a palavra penta significa? 5. 5. 5. Does it, I thought it meant, is it 5 or 50? É 5 ou é 50? I don't know. I thought it represents 50, but it might represent just 5. Ele achava que representava 50, mas isso pode representar 5. But Pentecost translates to the whole word. Mas a palavra Pentecoste, traduzida para o mundo todo, I think it just translates to the word 50. Or, okay, so the whole thing is 50. This translates tudo significa 50. To Toda 50. a palavra. Ok? So what is it 50 of? What is 50? 50 what? Então, o que é esse 50? 50 o quê? 50 days. 50 days from what? 50, what is São 50 from, what is the 50 days? 50 São days. 50 dias desde que? O que são esses 50 dias? Del comienzo del año, ¿no era? From the beginning of the year, Is it the beginning of the year? E depois das É o primícias. after the first fruit. First fruits. From the first day, Desde o or primeiro, sorry, not the first day, from the 16th day desde o 16º dia do primeiro mês, of the first month, there are how many
how do I say it? There are 7 cycles of 7, Existem Or- 7 ciclos de 7. which is what? Que é o quê? What number? Qual o número? It's math. Matemática, hein? 49. We have 49 days. A gente então tem 49 dias. And on the next day, E então, no próximo dia, they celebrate Pentecost. eles celebram o Pentecostes. And what is Pentecost? What happens on Pentecost? Então, o que é o Pentecostes? O que acontece lá no Pentecostes? What happened in the first Pentecost? Let's look at the first one. O que aconteceu no primeiro Pentecostes? When was the first Pentecost? Quando foi o primeiro Pentecostes? Foi no Monte Sinai, quando Deus deu a lei. Mount Sinai, when God gave the law. When God gave the law. So he's going to pronounce the covenant and give them the law. Então ele vai pronunciar a aliança e vai dar a eles a lei. And what else? 2 tables, the 2 breads. Yeah, we have the 2 tables. I'm trying to think of the next place I want to go. So we have this 50, this time when the covenant's being given, or the law. Então a gente tem esse 50, o tempo quando a aliança está sendo dada e a lei. Okay. When did the Lord enter into covenant with Adventism? Então, uma pergunta. Quando é que o Senhor entrou em aliança com o Adventismo? 1844. They said. Okay. One second. It's kind of a trick question. É uma pergunta pegadinha. So let me ask the question a little differently. Então deixa eu perguntar de uma forma um pouquinho diferente. What was the symbol of the covenant in this history? Qual é que foi o símbolo da aliança nessa história? What are these? That's the 10 Commandments. Isso são os 10 mandamentos. It's the symbol of his covenant with this people. É o símbolo da sua aliança com seu povo. When did... So he has these 2 tables representing his covenant. Então ele tem essas 2 tábuas representando essa aliança. So, what do these 2 tables typify at the end of the world, or in Advent history? Na história adventista, o que essas 2 tábuas estão tipificando? As 2 tábuas de Habacuque 2. Habacuc's 2 tables. Habakkuk's 2 tables. When was the first one given? Quando é que a primeira foi dada? 43. He said 43. It's 42. Yeah, good. 42. 42. 42. It was called the 43 chart because they thought the world would end in 43. Era chamada de tábua de 43 porque eles achavam que o mundo ia terminar em 1843. But we will call it the 43 chart, Mas a gente vai chamar so we don't confuse anyone. a gente vai chamar então de 43, o diagrama de 43. When did he give them the second table? Quando foi que ele deu a segunda tábua? 50. 50. Specifically, 1850. Mais especificamente, 1850. So when they get the second table, Então, quando eles recebem a segunda tábua, Adventism the Lord is finalizing his covenant with his people. o Senhor está finalizando a sua aliança com o seu povo. And these typify Pentecost. E isso então tipifica o Pentecostes. And we can see it pretty clearly with the number 50, 1850. E a gente pode ver claramente o número 50 em 1850. So
Why did I ask you to look at this? Por que eu pedi para que vocês pesquisassem sobre isso? Where did we want to go? Onde é que nós queremos chegar? ¿Qué significa 50? The meaning of 50. The meaning of the, yeah. We wanted to look at Acts chapter 1. Nós queremos olhar a Atos capítulo 1. And we were looking at the number 120. E nós estávamos olhando ao número 120. And there's a lot more to say about Pentecost. We didn't really say anything about it. Existe muito mais para dizer sobre Pentecostes, a gente não disse muito ainda. But we at least recognize that this is the time when the Lord is entering into covenant with his people. Mas está pelo menos identificando que esse é o tempo onde o Senhor está entrando em aliança com o seu povo. And maybe in the evening worship or in the afternoon class, we should look into the feast of Pentecost a little bit more. E talvez nos cultos vespertinos, ou pelo menos nas aulas da tarde, a gente deveria olhar para o Pentecoste e ver o que isso é, To refresh our minds. para que refresquemos nossas mentes. So let's go to Acts chapter 1 though. Então vamos a Atos, capítulo 1, então. I've never looked into this, but there's a whole bunch of 50s and Second Kings in the first chapter. 2 Kings. Is this Elijah? Yeah, Is this Elijah where he has 50 men and then he kills 50? yeah, and then another 50 men. Mm-hmm. O Gabriel está falando, existe muito... Pode falar em português, Gabriel? Só, não estou preparado para explicar coisa alguma, mas em 2 Reis, capítulo 1, tem muitos números 50. Okay, so Acts chapter 1. Ok, então em Atos, capítulo 1, Let me, 1 second, let me find something. Oh, I guess we get that. 1 second. It must be. I'm looking for a reference to something so I can give you it clearly. If you want to say that. eu estou procurando por algumas referências aqui para que possa ser mais claro. Okay. Let's go to 5 manuscript releases. Vamos para Manuscript Release, volume 5, página 368, paragraph 1. 368, parágrafo 1. Can I read that? Oh, yeah. Não seria bom para que você buscasse o Senhor, assim como os discípulos buscaram a Ele no dia do Pentecostes? Depois da ascensão de Cristo, seus discípulos, homens de variados talentos e capacidades, se ajuntaram no cenáculo para orar pelo dom do Espírito Santo. Nesse quarto, no cenáculo, todos continuaram em uma nota, um acorde de oração e súplica. Eles fizeram através do trabalho de arrependimento pela confissão dos seus pecados. Sobre eles estavam colocado o fardo de confessar
os pecados uns aos outros. Resolvendo todas as diferenças e alienações, eles estavam agora em uma nota, um acorde, e oraram com unidade de propósito por 10 dias. E no fim desse tempo, eles estavam todos cheios do Espírito de Deus e começaram a falar com outras línguas, à medida que o Espírito dava the utterance, dava utterance. À medida que o Espírito dava As they, what is it? Utterance. How does the Spirit? To speak. It's to speak. I'm trying to. À medida que o Espírito dava. Atos 2:9. À medida que o Espírito falava. So they waited 10 days till Pentecost. Então eles esperavam 10 dias até o Pentecostes. When did Christ die? Quando é que foi que Cristo morreu? What day? Qual dia? First day. 14th day. I always want to do first day, first month. The 14th day of the first month. O 14º dia do primeiro mês. When does he resurrect? What day? Quando é que ele ressuscita? Em qual dia? 16th. 16th day Dia of the 16 first month. do primeiro mês. And this is first fruits. E isso é o dia das primícias. And what does the Lord do? Então, o que é que o Senhor faz? Bueno, ahí es cuando él se encuentra, cuando resucita con María, When he resurrected, he meets with Mary. Where does he go? Where's he going to go? Onde é que ele vai? con su padre. To heaven. Yeah, he's going to go to heaven Ele vai subir aos céus to make sure his sacrifice was confirmed. para garantir, para ter certeza de que seu sacrifício foi confirmado. Then he comes back down Aí então ele vai descer and he's going to spend 40 days e ele vai gastar 40 dias, vai passar 40 dias with the disciples. com os discípulos. And then at the end of those 40 days, Então, no final desses 40 dias, he's going to ascend. ele vai subir. So, Sister White was telling us Então, o irmão White estava nos dizendo that after the ascension, que depois da subida, da ascensão, the disciples waited for 10 days. os discípulos esperaram por 10 dias. So, from this period, we have 50 days. Então, dentro desse período, nós temos 50 dias. And I know it's been a while. I know it's been a while. It's been several days since we last looked at these things. Eu sei que tem um tempo que a gente tem olhado para essas coisas já passou um tempo que a gente olhou. But if you can remember, Mas se você pode se lembrar, we were identifying this time period at the end of all these 40s or all these symbols of wilderness. a gente identificou Wildernesses. esses pequenos períodos no final de cada um desses símbolos aqui, esses símbolos do deserto. And we see another one of these with the number 40. E a gente vê, With Acts chapter 1. e a gente vê mais um desses símbolos com Atos capítulo 1. We have these 40 days and then a 10 day. A gente tem esses 40 dias e esses 10 dias. So, all of these lines we were showing last week started at 9/11. Então, todas essas linhas que nós mostramos na última semana, começando em 11 de setembro, And we have these 40 days, e a gente tem esses 40 dias, and it takes us to Pentecost, eventually Pentecost after these 10. que eventualmente vai nos levar para o Pentecostes, depois dos 10.
So Pentecost is a symbol of God's manifestation of his power. Então, Pentecostes é um símbolo da manifestação do poder de Deus. What other mountains do we see a manifestation of God's power? O que mais que a gente vê como manifestação do poder de Deus? E quais outros montes que a gente vê a manifestação do poder de Deus? Quais são os montes que a gente vê a Let me say it this manifestação way. do poder de Deus? The Lord at Pentecost O Senhor no Pentecostes is going to descend with fire. vai descer como fogo. Where else do we see him descending with fire? Onde mais a gente vê ele descendendo com fogo, como fogo? Carmel. Carmelo. We have Elijah in Mount Carmel. A gente tem Elias no Monte Carmelo. We have Acts chapter 1, or I don't know if it's actually in 1, but we have Pentecost in Acts, A gente tem o Pentecostes em Atos, where the Lord is going to descend, or the Holy Spirit's going to descend as tongues of fire. onde o Espírito Santo vai descer com línguas de fogo. Tongues. I don't know. Tongues? Tongues, yeah. I don't know if it's not your, I don't think it's your tongue though. Well, let me find it. 1 second. What? Is tongues of fire? It's actually, it's the same word for tongue for you guys? Okay. Okay, it's 2:3, Acts chapter 2, verse 3. Is it the same one? It's Yes. okay. Como línguas de fogo. So we have Elijah. Então você tem Elias, We have Acts chapter 2 with Pentecost. a gente tem Atos capítulo 2 no Pentecostes. And then we finally have the first Pentecost where he descends as fire. E a gente finalmente tem o primeiro Pentecostes onde ele desce como fogo. So the Lord, when the Lord's descending, or Pentecost is a symbol of the Lord descending with fire, manifesting his power. Então, o Pentecostes é um símbolo do Senhor descendo como fogo, manifestando o seu poder. And Manifestado como fogo. this is representing the midnight cry. Isso representa o clamor da meia-noite. And as we were talking about before, this is representing midnight, this space. E como a gente já falou antes, isso está representando meia-noite, esse espaço. And we're getting a little bit ahead of ourselves because we haven't even mentioned midnight yet. E a gente... Sorry, can you We say? haven't mentioned midnight yet. We haven't studied it yet, proven it. Ok, a gente ainda não provou meia-noite, nem mencionou isso ainda. But the reason we're looking at it Mas a razão pela qual nós estamos olhando para isso is because of Acts chapter 1, verse 15. é por causa de Atos capítulo 1, verso 15. So, Então, if someone wants to read that for us, Acts chapter 1, verse 15. alguém gostaria de ler isso para a gente? Capítulo 1, Atos, verso 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: We see the number 120. Então a gente vê mais uma vez o número 120. There's 120 people present in this room. Existe 120 pessoas presentes nesse quarto. So, if you can remember, Então, se vocês se lembram, Moses was 120 years old when this test came to him. Moisés tinha 120 anos quando o seu teste chegou a ele. But we don't have time to get into it in this moment. Nós não temos tempo para ir até continuar nesse momento, We're out of time. porque nós estamos já fora But tomorrow do morning, tempo. we'll start here. Mas amanhã de manhã a gente vai começar aqui. And we will finish this quickly. Nós vamos terminar isso aqui rapidamente. And we'll tie this into these ones. E a gente vai juntar isso a isso. And we will then begin Revelation 9. E aí então a gente vai começar Apocalipse 9. And then once we finish Revelation 9, E uma vez que terminarmos Apocalipse 9, we'll start looking at the symbol of midnight. nós vamos começar a olhar ao símbolo da meia-noite. All right. Let's pray. Vamos orar?
Querido Deus, Pai que está nos céus, queremos te agradecer por essa manhã, pela força, pela saúde, pelo despertar. Queremos te agradecer pela força espiritual, o alimento espiritual que o Senhor acabou de nos dar. Somos muito gratos pela sua presença, pelas suas bênçãos que têm sido derramadas sobre nós dia após dia. Queremos te pedir que, se existe alguma dificuldade para nós, que o Senhor possa remover, que o seu Santo Espírito possa nos impressionar para que possamos ter as verdades que o Senhor quer que tenhamos claras em nossas mentes para quando formos encontrar com o teste. Queremos estar santos desde agora até o momento que o Senhor vai nos mostrar claramente a sua glória face a face. Que Ele está abençoando nós, nos abençoando no restante agora do dia, no início desse dia, ao irmos trabalhar, que o Senhor possa nos conceder suas bênçãos. Isso que te pedimos, te agradecemos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.